Passar tempo ao lado de uma pessoa perfeccionista é chato demais. Parece que elas são as perfeitas, as mais inteligentes. Só elas têm as respostas para tudo e todo mundo ao redor parece idiota. Precisamos aprender a identificar elas para tomarmos distância o mais rápido possível. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O primeiro sinal de uma pessoa perfeccionista com a síndrome de Deus é que elas nunca ficam satisfeitas com o próprio resultado. Na cabeça delas, elas são um robô e todos ao redor deveria ser também, e as coisas não são assim. A graça da vida é a nossa humanidade. Seria chato tudo sair perfeito. Imagina assistir uma partida de futebol e ser tão perfeito os times de futebol que qual que seria o resultado final? Empate. E isso seria chato demais. Imagina uma palestra de um robô, ninguém se conectaria porque já nasceu perfeito, faz as coisas ali certinho e pode juntar os melhores que não conseguiram bater os resultados do robô perfeito. Elas são aquelas que são também inteligentes, disciplinadas, mas a síndrome de Deus atrapalha-as porque é toda hora refazendo as coisas e não que temos que ser relaxado com as coisas, mas querer bater 100% de perfeição nas coisas não existe para ninguém. Outro sinal de uma pessoa perfeccionista demais e que está com a síndrome de Deus demoram a começar por medo de errar. A busca pelo perfeito paralisa e atrasa decisões importantes para elas. E é bem comum quando alguém pensa em abrir um negócio, a pessoa quer ter um bom dinheiro guardado, quer fazer todos os cursos para se especializar na área, sendo que às vezes o curso nem vai dar essa base, não que não é necessário estudar, é muito importante, mas tem muitas coisas que vamos aprender no dia a dia. A pessoa pode ser o maior especialista na medicina, ter estudado anos a teoria, mas se não tiver a prática, vale do que se fosse colocado em porcentagem. Até porque tem muita coisa que somos ensinados em um curso que não faremos uso dependendo do contexto. Por exemplo, fui formado na área da barbearia. Lá na escola aprendi a trabalhar com os mais diversos tipos de cabelo, só que na área que eu tinha um salão, ali só tinha alguns tipos de cortes e também coisas bem personalizadas que eu tinha que fazer. O próximo sinal é que elas se cobram além do limite saudável. Elas são boas em transformar pequenas falhas em grandes fracassos, pois ao menor sinal de imperfeição, elas se travam sozinhas. É como se fosse um esporte. Elas batem o recorde em algo e aí futuramente, se não bater o próprio recorde, parece que é o fim do mundo. Não consegue ter satisfação, prazer nas coisas, mesmo que não fosse elas que bateu o recorde. O fato da pessoa estar 1% melhor a cada dia já deveria ser um motivo para ela se sentir bem consigo mesma. Se está no caminho correto, aí a pessoa quer acelerar as coisas, acelerar os outros, usar métodos que vai cobrar um preço muito caro e não entende de limites, pois ela na comparação querendo superar alguém em algo que não é para ela. Todos nós temos nossas limitações. Ainda falando de esporte, tem gente que não vai conseguir ser o melhor do mundo em algo por suas limitações físicas. Por exemplo, chega uma determinada idade, a pessoa não consegue crescer mais. Isso pode ser uma limitação para o basquete, ser um goleiro de um time de futebol. E quem for mais alto vai se destacar em relação aos outros. E você já é inscrito nesse canal? Se não é, se inscreve aí. Próximo sinal é que elas têm dificuldade em delegar. Elas querem fazer tudo, não sabem confiar que tem gente que pode te entregar um resultado semelhante em algo, ou até melhor, e às vezes, por mais que a pessoa não consegue entregar um resultado próximo, se ela delega esse algo que às vezes é até simples, não é algo tão grave assim com consequências muito ruins. Se caso houvesse erro, ela poderia ter tempo para fazer outras coisas mais importantes delegando isso. E quando uma pessoa é assim em tudo. Em casa faz tudo porque não confia que ninguém vai fazer um resultado muito bom. Ela lava a louça, faz comida, lava roupa. E geralmente essas pessoas que vivem nessa correria de fazer tudo sozinhas vivem cansadas com autoestima baixa. E até sozinhas porque, como disse na introdução desse vídeo, acabam se tornando chatas de se conviver. Às vezes tem gente que tenta interferir na vida delas, ajudá-las e acabam arrumando uma dor de cabeça que a pessoa vai criticar, falar muito mal da pessoa e não vai ser uma experiência bacana se você escolher passar por isso. Antes de ir para o próximo sinal, já deixa sua curtida. O próximo sinal é, elas confundem excelência com controle, ou seja, querem revisar tudo o tempo todo e se frustram quando algo foge do padrão.
Elas são aquelas que querem controlar os mínimos dos mínimos detalhes e, como já disse, a atenção delas fica voltada para isso, que acabam perdendo tempo de fazer outras coisas como descansar de maneira saudável, se alimentar em paz, porque a vida dessas pessoas é uma loucura na cabeça delas, vive a mil e uma hora ou outra a conta chega porque não dorme bem, não se alimenta bem e é prejudicial. Essas pessoas têm o costume de não confiar em ninguém e acabam tornando os relacionamentos muito complicados, inclusive até porque elas criam as próprias regras delas, exigem demais o que alguém não pode entregar pelas suas limitações do momento. E aí ninguém suporta isso por muito tempo e o que elas não percebem é que o problema não são as pessoas e toda hora é elas tentando fazer novas amizades porque ninguém se encaixa no mundo delas e aí já sabendo que alguém é assim, já nem forçamos nada para o nosso próprio bem. Um relacionamento saudável, as coisas têm que fluir de maneira tranquila, leve, sem precisar forçar nada. Quando já é forçado, só traz prejuízos. Quer aprender mais coisas sobre sinais de pessoas com síndrome de Deus? Tem um treinamento completo para você na descrição desse vídeo que vai te ajudar a dominar esse assunto. Clica lá, estou te esperando.